minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Até aqui. Esse Salmo 103 fala de uma palavrinha que se chama misericórdia. A misericórdia de Deus e as bênçãos que Deus Ele dá aos seus filhos. Eu tenho certeza que se eu desse uma oportunidade para alguém falar, contar uma bênção aqui, alguma coisa que recebeu de Deus, alguma graça, alguma misericórdia, algo que Deus fez na sua vida, quem teria alguma coisa para falar? Quem teria alguma coisinha mínima que seja para falar do que Deus já fez na sua vida? Alguma bênção? Eu acho que todo mundo aqui, né? Praticamente todo mundo tem alguma coisa para contar do que Deus fez. E quando a gente para ver a nossa vida, se a gente olhar e ver os mínimos detalhes, nós vamos ver o que eu pus aqui, bênçãos sem medida. E eu acho que isso resume esse salmo. E Deus Ele derrama sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa família, bênçãos sem medida. E muitas vezes além do que nós merecemos. Além do que nós às vezes precisamos, Ele nos dá além. E Ele é muito bondoso conosco. Jesus, certa vez, no sermão do monte, Jesus, Ele conversando, pregando com seus discípulos, Ele fala com os seus discípulos: olha, não andem ansiosos com o que vocês vão comer e com o que vocês vão vestir. Porque o vosso Pai Celestial, Ele vê, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe de todas as suas necessidades. E Ele vai cuidar de vocês. Então não andem ansiosos com o que vocês havem de comer, com o que havem de vestir, porque isso não vai faltar para vocês. Jesus falando para os discípulos. E Jesus disse assim: olha, vocês podem ver os pássaros. Vocês veem os passarinhos, eles não fiam, eles não trabalham, eles não têm um emprego, mas nunca falta para eles a comida. E Jesus ainda falou mais. Jesus disse assim: olha, vocês veem os lírios do campo, como eles são tão lindos. E nem Salomão, que foi um rei riquíssimo em Israel, um rei no período que Israel tinha grandes riquezas, nem o rei Salomão se vestiu como um deles, como uns lírios do campo. Isso Jesus falando para os discípulos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, não se vestiu tão bonito como os lírios do campo. E aí aí Jesus disse: se Deus, vosso Pai, veste assim a flor do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Então, se Deus veste um lírio do campo tão bonito, se Deus dá comida aos pássaros, quanto mais nós, que somos criados na imagem e a semelhança de Deus. Nesse texto aqui, Jesus, de Mateus, capítulo 6, Jesus, Ele dá uma certeza para os seus discípulos de que Ele cuidaria deles nos mínimos detalhes. Jesus não prometeu riqueza para os seus discípulos. Não. Jesus não prometeu para os seus discípulos glória. Jesus não prometeu fama para os seus discípulos, mas Ele prometeu: olha, suas necessidades, todas elas, eu vou cuidar delas. E quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história de vida, a gente começa a contar as bênçãos de Deus. E aí, parece que não tem livros que caibam as coisas que Deus faz. Creio que na sua vida é assim também. Se você for escrever um livro das coisas que Deus fez na sua vida, eu acho que daria um livro de mais de 1000 páginas, contando os detalhes daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem. Nesse salmo, o escritor desse salmo também foi um rei muito famoso em Israel, que até hoje, se falar em Davi em Israel, para eles é o rei mais importante. E Davi escreveu esse salmo aqui.
agradecendo a Deus pelas coisas de Deus, pelas bênçãos recebidas. E a primeira coisa que eu compartilho com vocês, o primeiro ensinamento que eu compartilho com vocês nesse salmo, é que as bênçãos, e essas bênçãos são sem medidas sobre a nossa vida, elas dão alegria à nossa alma. Olha só o que Davi fala. Ele diz assim: bendize a minha boca ao Senhor. É isso? Ele diz o quê? Bendize ó minha alma ao Senhor. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Ele conversando com a alma dele. Ele diz: minha alma, louve ao Senhor. A alma de Davi estava alegre, porque Deus tinha feito grandes coisas na vida dele. As bênçãos de Deus, elas trazem uma alegria sem medida. E quando a gente olha e vê as lutas que ficaram para trás, as lutas não são nem 0,5% das bênçãos, das coisas que Deus faz de positivo. E Davi olha isso, ele vê isso, ele diz para sua alma: minha alma, bendizer o Senhor, né? Ó minha alma, bendiga o Senhor. Ele fala com a sua própria alma, porque a sua alma estava alegre. Hoje, em nossos dias, não é difícil a gente encontrar pessoas tristes, com problemas na alma, com depressão, né, com coisas que atingem as pessoas. Na escola, eu trabalho com adolescentes, crianças, jovens e também adultos, com os professores, dando conselhos para eles. E cada vez mais eu encontro adolescentes tristes. Adolescentes que estão na flor da idade, né? Eram para se alegrar, eram para ter alegria no dia a dia. Encontro muitos adolescentes que vêm conversar comigo tristes, depressivos, sem alegria. Às vezes, muitos deles, o que eu percebo, não são todos os casos, mas o que eu percebo muitos deles, é que eles não conseguem enxergar as coisas boas que Deus dá para eles. Eles só conseguem ver aquilo de negativo que acontece na vida deles. Parece que os olhos deles estão fechados para as coisas boas que Deus faz no dia a dia, para as coisas boas que Deus realiza. Eles não conseguem ver, nos mínimos detalhes, as bênçãos que Deus dá no dia a dia. Davi aqui, ele conseguiu ver. Davi aqui, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E a alma dele se alegrava em Deus. Se alegrava no Senhor. A alma dele e tudo que havia nele, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, agradecem. Aí eu faço uma pergunta para você: você tem conseguido ver as coisas boas que Deus tem feito na sua vida? Você tem conseguido agradecer a Deus pelas mínimas coisas que Deus tem te dado? Faça um teste. A Bíblia diz, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se nós olharmos as coisas boas, não temos nem motivos para murmurarmos quando alguma coisa ruim acontecer. Segundo aprendizado é que as bênçãos não devem ser esquecidas. Vamos ler juntos aqui comigo, aqui nesse versículo aqui. Vamos ler? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. As bênçãos de Deus não podem ser esquecidas. Não te esqueças de nenhum só dos benefícios de Deus. Nenhum deles. São tantos, mas a Bíblia diz: não se esqueça. Jesus curou, certa vez a Bíblia conta a história que Jesus curou 10 leprosos. Vocês lembram dessa história? Jesus curou esses homens. Foram embora. Quantos que voltaram para agradecer? Quantos? A história conta que eles foram embora, um se lembrou e voltou para agradecer a Jesus. Os outros 10 não se lembram. Os outros 9 não se lembram. 10% apenas. E eu acho que isso retrata uma realidade nossa. Muitos recebem bênçãos de Deus e esquecem de agradecer. Não te esqueças de nenhum benefício na sua vida. Nós estamos fazendo esse culto porque nós não queremos esquecer.
daquilo que Deus fez. E nós, durante a nossa vida, nós nunca vamos esquecer o que Deus fez. E sempre vamos agradecer ao nosso Deus aquilo que Ele fez por nós. Nunca vamos deixar de agradecer. Geralmente, as meninas acordam de noite, muitas vezes, e a gente fica muito cansado. A gente está assim, fala, mas eu não vou reclamar. Né? Eu estou muito cansada, eu estou assim, pingando de sono aqui, quase dormindo com ela no colo, mas eu nunca vou murmurar, porque elas são presentes de Deus para nós. Então, às vezes, irmãos, o nosso coração é muito tendencioso para murmurar. Deus nos dá uma bênção, a gente agradece, fica feliz. No outro dia acontece alguma coisa, a gente já começa a reclamar. Ah, não tem hoje, não tem carne, só tem arroz, feijão e farinha. Poxa, os adolescentes. Poxa, mãe, não tem nem um pedacinho de carne, nem um frango, nem um fígado, nada. Né? Ah, é muito ruim comer só arroz e feijão. Né? Tem tudo dar graças. Né? O pão que Deus te dá pela manhã, o ar que Ele te dá para respirar, a vida que você tem. Agradeça a Deus. A família que Deus te deu. A saúde que Deus tem te dado. Os livramentos que às vezes Deus dá, que às vezes a gente não consegue ver. Nem sabe, Deus nos livrou de um acidente, Deus nos livrou de alguma coisa ruim. E a gente tem que sempre agradecer a Deus. Terceiro e último lugar, para não me alongar muito. As bênçãos são frutos da misericórdia e da graça de Deus. Terceiro ensinamento que Davi nos ensina aqui é a palavra de Deus. Vamos ler juntos esse versículo? Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele que sabe todas as enfermidades e que da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e de misericórdia. As coisas que Deus faz de bom em nossa vida são frutos da graça dele e da misericórdia. E a graça de Deus, gente, irmãos, a graça de Deus é quando Ele nos dá alguma coisa que nós não merecemos. Isso é graça, é um favor que Ele nos faz sem merecermos. Graça, Ele nos dá por causa da graça dele. Ele nos dá mesmo sem merecer. E misericórdia é outra coisa, é Ele não nos dá muitas vezes o castigo que nós merecemos. Aquilo que nós merecemos, muitas vezes Ele não nos dá. Ele é misericordioso e cuida de nós. Então, com essa palavra, a todos vocês que estão aqui, eu queria compartilhar da alegria que nós temos em nossos corações pelo que Deus fez na nossa vida. E desafiar você a agradecer a Deus pelo que Deus tem te dado. Pelo que Deus colocou nas suas mãos. Agradeça a Deus todos os dias pelo que Deus tem feito na sua vida. E para terminar, eu coloquei ali, que é uma bênção sem fim, sem medida sobre nós. E devemos sempre lembrar de agradecer. Nunca esqueça de agradecer a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração agradecendo a Deus. Lembre-se, só nessa última semana, do que Deus fez por você. Só nessa última semana, o que Deus fez na sua vida. Lembre-se das bênçãos de Deus. E vamos orar agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te rendemos toda a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Te louvamos e rendemos graças a Ti pelas bênçãos sem medida que o Senhor tem derramado sobre nós. A Tua palavra diz que o Senhor, que a chuva que o Senhor manda vem sobre os bons e os maus, o sol da mesma forma. O Senhor nos dá muitas vezes muito além do que nós precisamos e merecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração grato ao Senhor por todos os benefícios do Senhor. Que cada pessoa, desde o menorzinho das crianças até o mais idoso aqui, todos possam lembrar de agradecer sempre ao Senhor as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Continue derramando sobre cada família as bênçãos do Senhor, sem medida, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.